Olá, assinante do Band News. Eu sou o Sérgio Waib e está começando agora a coluna Giro Business. O tema da semana, a indústria da aviação comercial. E para falar conosco, o presidente da TAM S.A., Marco Bolonha. Bolonha, de fato, a TAM dispensa apresentações e é uma empresa relevante e que certamente, na sua companhia, promoverá grandes conteúdos, grandes informações aos assinantes do canal. Isto posto, bem-vindo ao Giro Business. Muito obrigado, espero poder contribuir. Analisando o Brasil e analisando o Brasil dentro de um contexto global, nosso país encontra-se em quarto lugar dentro do ranking sobre aviação comercial doméstica. Líder Estados Unidos, em segundo lugar a China e em terceiro o Japão. Vou chamar uma reportagem que ilustra um pouco mais essa competitividade para a gente poder falar a respeito. Segundo dados da ANAC, a frota de aeronaves no país é de 20.662 unidades, um crescimento de 4,6% em relação a 2012. Deste total, 46% são compostos por aeronaves privadas e 3,3% são de companhias aéreas e tem como destino o transporte aéreo doméstico e internacional. Na última década, a aviação civil cresceu 177% em número de passageiros transportados no país, passando dos 40 milhões registrados em 2003 para mais de 111 milhões em 2013. A projeção é que este número chegue a 200 milhões até 2024, segundo a Infraero. O Ministério do Turismo atribui o aumento ao crescimento do poder de compra da classe C, à queda dos preços das passagens aéreas, a maior facilidade de financiamento dos bilhetes e ao aperfeiçoamento dos programas de milhagem. Realmente se percebe uma reação do setor das companhias aéreas com relação a essa classe ascendente, a essa nova classe C, que passou a ser consumidor, então, do serviço prestado por vocês. Isto posto, Bolonha, de que forma que as indústrias vêm trabalhando em prol de atender bem esta nova classe emergente, fazendo bom uso desse capital e, assim, crescendo de forma mais sustentável? Eu acho que a aviação, como houve uma inclusão muito grande na economia brasileira, na ascensão, eu acho que isso foi a grande característica da época do Brasil, é a entrada no mercado chamada classe C, que passou a consumir uma série de produtos, entre eles o modal aéreo. E a gente sabe que todo mundo que anda pela primeira vez do avião volta a voar do avião pela facilidade com que liga de um destino, de um ponto A para um ponto B. Então, acho que, primeiro, nós temos um caráter como setor educativo desse novo passageiro, que ele ainda não entende como que é a dinâmica da aviação brasileira, a dinâmica de uma aviação. A questão de logística, acessibilidade de aeroporto, nós temos ainda uma infraestrutura que está sendo investida, que ainda o crescimento foi maior do que o acompanhamento dessa infraestrutura. Então, acho que a dinâmica de atender esse passageiro, que hoje o espectro é muito diferente daquilo que era uma aviação mais de elite, hoje é um produto extremamente popular, com quesitos de segurança importantes, com quesitos de forma de comprar, de entendimento de uma passagem, que se você comprar com muito tempo antes, ela é mais barata do que na última hora, entender que os preços são dinâmicos e saber como utilizar os momentos adequados de compra para ter um preço acessível e fazer com que os nossos aviões sempre trabalhem com aproveitamento de voo superior a 75%, 80%. Falando de demanda e falando de oferta, qual é a taxa de ocupação média para que um avião especificamente, tenha o seu break-even, o seu equilíbrio? E qual vem sendo a taxa de ocupação média do país nos últimos anos? O custo de capital de um avião é extremamente relevante. Quando a gente fala de um avião no mercado doméstico, esses aviões de 150, 170 assentos, nós estamos falando aí de investimento ao redor de 50, 60 milhões de dólares por avião. Então, independentemente de qual seja o preço da passagem, o ideal é você não ter uma capacidade ociosa nesse, ou seja, assentos vazios. Então, a indústria mundial foi perseguindo, através dos seus modelos de precificação, em ter um aproveitamento de voo na casa de 80%. Então, isso já ocorre, essa dinâmica, no mercado americano, já ocorre no mercado europeu, já ocorre no mercado japonês, que você citou também como mercado grande doméstico. Isso também veio para o Brasil. Então, a gente vem, nos últimos 2 anos para cá, o setor vem perseguindo um maior aproveitamento de voo e estimulando preços
preços, como eu falei, num preço dinâmico, momentos de antecipação, momentos fora de pico e no pico. Então, eu diria que o target, esse é o caso do nosso grupo, né, da nossa companhia aérea TAM, ela busca ter um aproveitamento mínimo de 80% na média dos seus voos domésticos. E no Brasil, hoje, de forma geral, qual vem sendo a taxa de ocupação, a taxa de aproveitamento? A taxa de aproveitamento agora no consolidado do primeiro trimestre de 2014 foi recorde quando comparado nos últimos anos. Nós estamos acima de 75% no setor consolidado de uma maneira geral. Estamos, como falei, buscando os 80% e entregando isso ao longo dos últimos trimestres de 2013 e 2014, o primeiro trimestre de 2014. Obrigado, Marco Bolonha. Marco Bolonha, presidente da TAM SA, que está conosco durante a semana no Giro Business para falar do setor da aviação comercial. Marco Bolonha que amanhã pontuará sobre a competitividade desse setor, principalmente no que tange seus altos custos, como carga tributária e querosene de aviação.